Fala pessoal, tudo certo? Voltamos para mais uma aula, tá? Nessa aula a gente vai falar sobre um conteúdo bem bacana relacionado ao Kubernetes, que é conteúdo de Ingress, tá? Então a gente vai aprender como que a gente faz para a gente poder expor as nossas aplicações de fato para a internet. Quando a gente falou lá na aula de Service, eu comentei com vocês que o Service você consegue expor ele para o mundo, mas ele não é a forma mais aconselhável. O ideal é que você tenha um Service para expor exclusivamente dentro do seu cluster as aplicações e que você tenha um Ingress para você expor a sua aplicação para o mundo. Então você vai ter ali uma API e essa API vai ser utilizada somente por outras aplicações que estão no seu cluster. O que você faz? Você utiliza um service. Agora você vai ter uma página de cadastro que todos os seus clientes, né, eles vão utilizar. Você faz o quê? Você utiliza um Ingress, tá bom? Então, o que a gente vai fazer para a gente poder praticar nessa aula? A gente vai ser uma aula um pouco diferente, por quê? Porque a gente vai num cenário agora, é, a gente vai num cenário mais realista, tá? A gente vai usar o Killer Coda, onde ele vai passar para a gente uma task. A gente pode tratar ela como se fosse um chamado que você recebe aí, para a gente poder tratar e fazer de fato essa aplicação funcionar, tá bom? Vamos lá, vamos entrar no Killer Code aqui, vamos ver o que ele tem de solicitação para gente e a gente poder tratar isso daí, tá bom? Então, primeira coisa, vamos acessar aqui killercoda.com, tá? Ele é gratuito, pode acessar, tá bom? A gente vai vir aqui no Killer Code, assim que a gente acessar, a gente vai descer um pouco, tá? E a gente vai encontrar a opção de Nginx Ingress, tá? A gente vai clicar nele aqui. Beleza. Aqui no Nginx Ingress, a gente vai vir aqui no Playground. Na verdade aqui, ó, no Ingress Create. Beleza? Beleza. Ele vai começar a subir aqui pra gente um cluster para que a gente possa brincar, tá bom? Vamos deixar ele subir aqui. E aí assim que ele subir, a gente vai começar a praticar, tá bom? Se você quiser fazer aí no seu Minikube, pode fazer, mas eu aconselho que você faça aqui através do Killer Code, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição. É importante que vocês façam aqui para que vocês tenham um cenário um pouco mais real, um pouco mais próximo ao que vocês vão encontrar no dia a dia e já comecem se acostumar com essa questão de receber tasks, de ter que criar recursos realmente para objetos aí que já existem no Kubernetes, porque isso aqui vai ser muito o dia a dia de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Ele criou aqui para a gente já o nosso cluster, tá bom? Vamos dar um kget nodes aqui. A gente vê que a gente tem apenas um único nó, que é o control plane. Ele já está read, né? Então a gente já pode utilizar. Vamos dar um start aqui e vamos ver o que ele quer, tá bom? Vamos dar um translate aqui para que todo mundo possa ler, tá? E aí ele fala aqui para gente que existem duas implantações existentes na namespace Word, tá? Que devem ser disponibilizadas por meio de um Ingress, tá? E aí ele pede que primeiro a gente crie um service, né, do tipo cluster IP para ambas as implantações, tá bom? Na porta 80. Os serviços devem ter o mesmo nome das implantações, tá bom? Então essa é uma solicitação, né? Vamos tratar ele como um cliente. Então, primeira coisa, ele falou que existem duas implantações na namespace Word, tá? Ou seja, duas aplicações nessa namespace Word. Então vamos dar um kget deploy "-n Word, beleza? Então a gente tem um deploy, né, uma aplicação chamada Ásia e uma outra chamada Europa, tá bom? Beleza. E ele pede que a gente crie, primeiro, né, que a gente crie um service do tipo cluster IP para ambas, né, na porta 80. Tá bom? E o service ele tem que ter ali
o nome de cada uma delas. Então, a gente precisa criar um service chamado Ásia e um service chamado Europa. Bom? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos criar aqui o service. Tá? Vamos criar realmente via comando. O service vocês já sabem criar, né? A gente já passou. Qualquer coisa vocês podem voltar na aula. Mas se vocês fizerem aqui comigo, vocês vão conseguir também, tá bom? Vamos dar um kubectl create service. O tipo dele é cluster IP, certo? E o nome dele, primeiro vai se chamar Ásia. E a gente quer que ele seja... Só validar se está ok, menos H. Isso mesmo, menos TCP para a gente especificar o nome da porta. Especificar a porta. Beleza. Então, menos TCP. 80. Tá? Beleza. Então, criamos aqui um service chamado Ásia. Vamos criar outro agora, chamado Europa. Beleza, criamos aqui. Agora a gente precisa validar se esses services eles estão ok, se eles estão saudáveis. Como que a gente faz isso? Vamos dar um kget service. Temos aqui 2 services. E aí já tem um ponto que a gente pecou aqui, tá? A gente precisa criar eles na namespace Word. Então deixa eu deletar esses services aqui. Delete service. Ásia, menos force. Delete service. Europa, menos force. Beleza, vamos recriar eles aqui. Menos N Word. Beleza. Aqui vai ser Europa. Certo? Beleza. Criamos, vamos dar um kget service menos N Word. Beleza, os dois estão criados. Vamos dar um describe neles aqui. Describe service menos N Word. Beleza. Ambos possuem endpoints, ou seja, ambos estão apontando ali para um determinado recurso, tá? O Europa não está, tá? O Europa não está, na verdade só o Ásia que está. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Kget deploy menos N Word. Não é Europa, é Europe. Beleza? Então vamos deletar esse service Europa que a gente criou. Vamos rodar de novo aqui o comando de criar ele. Vamos ajustar o nome. Com E no final. Beleza? Vamos dar um describe de novo. E vamos ver se agora está ok ou não. Kget describe service menos N Word. Beleza. Agora o Europe também está com endpoint, tá? Então, beleza. Então, criamos aqui o service apontando para a porta 80, conforme ele havia solicitado. Vamos verificar se está ok. Beleza. Verificação bem sucedida. Então, passamos aí no primeiro. Agora, o que ele fala para a gente? Ele fala, ó, o Nginx Controller foi instalado. Tá? O Nginx Ingress Controller. Eu preciso que você crie, então, um recurso do Ingress, o Word, chamado para o crie um novo recurso do Ingress chamado para o nome de domínio word.universe.mine, tá bom? O domínio aponta para o IP do 9 e a 8S, beleza, isso aqui é configuração que não importa pra gente.
O recurso Ingress deve ter duas rotas, bom? Apontando para os serviços existentes. Bom? Então ele deve ter uma rota apontando para Europe e outra rota apontando para Ásia, tá bom? Beleza. Como que a gente vai fazer isso então? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir. Vamos utilizar o nosso VS Code aqui, só para que a gente consiga criar mais fácil. Deletar isso aqui. Vamos criar um arquivo ingress. YAML. Vamos criar aqui um ingress. Beleza. O nome do nosso ingress tem que ser o Word. Certo? Vamos copiar isso aqui. Ele vai se chamar o Word. Ele vai ficar na namespace o Word também, certo? Vou criar essa label aqui. Qual que é o host? Ele tem que ir para esse endereço aqui, certo? word.universe.mine word.universe.mine. Beleza. E aí, ele tem que fazer o seguinte. Quando a gente acessar com Europe, né, ele tem que mandar para o service da Europa, certo? Então, o que tem que acontecer? Se for para Europe, ele tem que mandar para o nosso service chamado Europe, certo? Nosso service Europe responde na porta 80. Eu vou explicar já já esse arquivo todo, tá bom? Vou explicar agora, na verdade, depois a gente cria o outro path type. Vamos lá. O que é isso daqui? Isso daqui seria um arquivo ingress, tá bom? É a definição de um ingress no Kubernetes, tá? Como que funciona o ingress? Ele é bem simples, tá? Não tem segredo. A gente vai ter aqui um API version, tá bom? Assim como os outros. Vamos ter também o ingress, é um kind do tipo ingress, metadata, isso aqui é padrão, bom? Todos os recursos têm. Depois a gente já cai aqui para spec, tá? Em spec, o que a gente tem? A gente tem aqui as regras, bom? Nas regras, a gente tem então o host, tá? Então, no host, o que ele vai entender? Que todas as requisições para esse endereço, tá? O que ele vai fazer? Todas as requisições que tiverem para esse endereço, ele vai direcionar para um determinado path, tá? O path do tipo prefix, tá? Então pode ser o prefixo /Europe, tá bom? Ele vai direcionar para um determinado backend, tá? E qual que seria esse backend? É um service, tá? Ele vai direcionar para um objeto do Kubernetes, que é um service chamado Europe, na porta número 80, que é a porta que a gente configurou os nossos services, tá bom? Se a gente vir aqui, ele está na porta 80, tá bom? Só que a gente não precisa só de um. A gente precisa de um para a Europa e a gente precisa de um para a Ásia. Então, o que a gente faz? A gente multiplica esse path aqui, né? Vamos vir aqui, copia ele e cola aqui embaixo. E esse daqui agora se chamará Ásia, tá bom? Então, vamos ter um apontando para a Europa, né? E vamos ter outro apontando para a Ásia, tá? Então, vamos pegar esse carinha aqui, vamos copiar ele. Vamos aqui, dar um vim, ingress.yaml, para a gente poder criar um arquivo novo. I, para inserir, né? Apertamos a letra I. Vamos colar aqui dentro. Beleza. ESC WQ. Vamos aplicar esse carinha aqui agora. Então, apply-f, ingress.yaml. Beleza, ele falou que criou, tá?
Ah, fechou, maravilha. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos verificar para ver se ele está ou não ok, tá bom? Dá aqui um verificar. Ele falou que a verificação falhou, tá? Vamos dar uma olhada aqui então. Target Ingress. Target Ingress menos N Word. Certo? Vamos dar um edit aqui nesse nosso Ingress. K-edit Ingress. Word. Menos N Word. Beleza? Aqui no host, ele passou que a porta seria a 30.080, certo? Dar uma olhada aqui. S2.WQ. Tá? Vamos deixar sem editar, vamos sair aqui. Get Ingress. Tá? Get Ingress menos N Word. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui na dica. Beleza, na dica 1 ele fala que o recurso do Ingress precisa ser criado no mesmo namespace dos aplicativos. Quanto a isso, está ok. Né? Se a gente der um kget ao "-n word", está tudo criado lá. Então a gente tem os pods, né? Tem o service, tem o deployment, o replica e o kget ingress no Word também está lá. Bom? Beleza. Dica 2. O que ele tem na dica 2? Ele fala para a gente que a gente pode trabalhar com esse modelo. Tá? A princípio, o que tem diferente aqui é que a gente não passou o Ingress Class. Vamos passar aqui então o Ingress Class. Vamos dar edit. Vamos fazer, na verdade, o seguinte: a gente tem um arquivo, né, que a gente criou, então vamos dar um vim Ingress. Esquecida desse arquivo. Vamos colocar o Ingress Class. O Ingress Class, assim como o Storage Class, tá? Ele serve para ter uma definição de Ingress. Bom? Então, sempre que você instala padrões diferentes de Ingress, você vai ter um Ingress Class. Bom, a gente não vai estar falando disso daqui agora, mas se você quiser, pode estar se aprofundando, agora que você já sabe sobre Storage Class, vai ser tranquilo para você entender o conceito de Ingress Class também, tá bom? Beleza, vamos dar um S2.WQ, um kapply-f no ingress.yml. Beleza. Falou que foi configurado, vamos tentar verificar aqui. Cadê o botãozinho de verificar? Beleza, agora foi bem sucedido. O que tinha acontecido então? A nossa classe, ela estava como none, né? Ela estava sem nenhuma classe. E aí a gente não estava conseguindo pegar o ingress correto. Agora ele já está funcionando, tá bom? Bom, por essa aula é isso, tá? Eu espero que vocês pratiquem bastante, que vocês venham e tentem reproduzir aqui o mesmo cenário que foi passado para gente. Não tem problema consultar, não tem problema ir atrás de documentação, não tem problema
utilizar a inteligência artificial, algo que está muito comum hoje, desde que você utilize buscando conhecimento e explicação. Não busque para copiar e colar, tá bom? Inteligência artificial é para você utilizar como um sênior te apoiando, como principal engineer te apoiando, tá? Não utilize ela como uma fonte de copia e cola. Copia e cola não vai te trazer conhecimento e não vai te levar longe na carreira, tá bom? Então, entenda cada conteúdo que você está pegando, o que está sendo passado, porque IA também é, tá bom? Bom, espero que vocês pratiquem, que vocês façam teste local, que vocês brinquem no Minikube, que vocês venham no Killer Coda e brinquem também, que vocês façam a provinha e não deixe de consumir documentação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É isso e vamos nessa.